Paz do Senhor Jesus Cristo, boa tarde, tudo bom? Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja e estejam convosco hoje e para todo sempre. Amém? Irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bom? Aqui é o profeta Ronan. Estou novamente vindo fazer mais uma live direcionado pelo cheiroso, pelo precioso Espírito Santo de Deus e podemos darmos continuidade no direcionamento que o cheiroso Espírito Santo ele disse, que é para nós estarmos trazendo um pouco sobre a pessoa dele, falando um pouco dele, de quem ele é, da pessoa incrível que o Espírito Santo é e que nós precisamos termos e construirmos um relacionamento com ele, também. Boa tarde. Enquanto os irmãos vão chegando para mais uma live, gostaria de estar fazendo uma oração. Pai, é no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, que não quero somente render graças ao Senhor pela oportunidade concedida a Ti de estar fazendo mais uma live para a honra e a glória do Teu nome, mas sim de Te render graças por poder abrir os olhos em mais um dia, de poder respirar, de poder estar na presença com o Senhor, caminhar todos os dias mediante, segundo a Tua vontade, assim na terra como ela é no céu, e também de estar com a vida na palma das Tuas mãos, todos os dias, pelos livramentos concedidos não somente a mim, mas também aos meus irmãos, às minhas irmãs, e que chegamos com certeza a mais um final de dia concedido pela graça e pela proteção do Senhor, pela Tua boa mão estendida, pelo Teu braço forte, e quero Te agradecer, Senhor, pela Tua paternidade, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Sua proteção, pelo direcionamento, pelo Teu ensinamento e principalmente por cada livramento dado a cada um de nós nesse dia de hoje. E eu também quero, nesse momento, pedir que a presença do Espírito Santo, que não somente esteja comigo aqui, mas que alcance todas as vidas, ó Pai, daqueles que vão participar da live, daqueles que vão ouvir na continuação, vão entrar durante ela, que vão estar ouvindo no final, ou assistindo ela na parte da noite ou em outro momento do dia, e que eu me submeto ao Espírito Santo para que venha a ser feita a sua vontade, assim como se apraz. Espírito Santo, cheiroso, meu amor, minha vida, que não seja eu em momento nenhum a estar falando com teus filhos, mas que seja em todos os momentos como tem sido, que o Senhor possa estar falando com cada um deles. Toma a direção não somente da minha vida, que pertence a Ti, mas também a vida de cada um daqueles que vão estar ouvindo a Tua voz, e que possa estar alcançando a cada um deles, trazendo o bálsamo, a resposta, a direção e principalmente o amor e o confronto, porque o amor também ele é confronto e nos leve a estarmos cada dia melhores e alinhados para podermos em breve nos encontrarmos com o noivo Senhor Jesus Cristo nos altos céus e irmos para casa. Assim eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sou o profeta Ronan. Para aqueles que estão chegando agora, que possamos estarmos compartilhando, fazendo o ID do Senhor, porque essa foi esse foi o maior ensinamento dado pelo nosso Senhor Jesus. Ele fez, e mediante tudo aquilo que Ele fez, é nosso maior exemplo, amém? Vamos estar compartilhando a palavra do Senhor que está em Lucas, capítulo 24, nos versos 46 a seguir.
e disse-lhes: assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse e, ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. Irmãos, grifem a palavra vós sois testemunhas, essas frases, principalmente testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos terminando aqui as últimas instruções dos 40 dias de Jesus após a sua ressurreição. Ele ficou 40 dias dando continuidade nos seus ensinamentos e claramente ele estava explicando aos seus discípulos tudo que o Cristo, como a gente vimos no versículo 46, na parte, né, entre o meio do versículo, que diz assim: e assim convinha que o Cristo padecesse. Então, ele esteve ali ensinando, ele esteve ali ainda discipulando os seus futuros apóstolos, que eram seus discípulos ainda, que tudo que aconteceu com o Cristo, a cruz, era necessário que acontecesse. Porque a própria palavra também ela estava dizendo o seguinte, que era necessário, porque a salvação ela precisaria vir de Deus. Porque como Deus olhou na terra e não via um homem justo na terra, ele estava então, ele teria que vir para poder trazer a própria salvação, como ele já tinha falado ao longo das Sagradas Escrituras. E então, ele estava terminando os seus 40 dias ali, dando o seu pastoreio, o seu discipulado final. Então, ele disse, verso 46, e dessas coisas vós sois testemunhas. Que no original, o vós testemunhas, sois vós testemunhas, que o grifo, a palavra testemunha, no original vai significar mártires. Então, eles seriam os mártires de Jesus, porque da mesma forma que Cristo padeceu, foi para o madeiro, ele ressuscitou, só que diferentemente para os futuros apóstolos, atualmente discípulos nessa passagem, eles não iriam ressuscitar. Eles iriam padecer. Então, seguindo a direção do Espírito Santo, que era sobre nós estarmos trazendo o ensino da pessoa, do precioso, o Espírito Santo, aleluia, de estarmos falando sobre ele. Então, vamos darmos continuidade. Então, já para nós podermos entendermos o seguinte, que ser testemunha de Jesus é ser mártir. Por isso que ele diz, para todos os dias nós tomarmos a nossa cruz e nós negarmos a nós mesmos e segui-lo. Mas aquele quem quer, porque também tem aqueles que não querem. Então, ou nós estamos obedecendo a Cristo 100%, ou nós estamos desobedecendo a Cristo no 99,9%. Isso é uma decisão única sua e exclusiva sua. Amém? E glória a Deus e aleluia por isso. Dando continuidade, no verso 50, e levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se separou ou apartou deles em outra tradução, e foi elevado ao céu. Então, ali ele já tinha terminado. Ele já tinha deixado uma instrução que eles deveriam estarem ficando em Jerusalém, para que dessa forma eles fossem
revestidos de poder. Que para poder acontecer tudo o que Cristo já tinha decretado sobre a vida dos apóstolos, era necessário que eles pudessem serem revestidos. Para os irmãos poderem entender de uma forma simples, eu estou vestido com essa camisa. O revestimento é ser colocado algo sobre mim em cima dessa camisa. Não sei se os irmãos estão conseguindo entender. Eu estou vestido com a camisa. O revestimento seria algo vir sobre mim e me revestir. Eu poderia dizer dessa forma mais simples, poder me esconder, para que quem aparecesse é o Senhor Jesus, mediante ao Espírito Santo. Porque no livro de João ele vai dizer que quando o Espírito Santo viesse, ele estaria testificando, estaria glorificando Jesus. Amém? E tem uma galera aí que bate no peito aí que eu sou, eu faço, eu aconteço. Irmão, cuidado com eu sou, eu faço, eu aconteço com eu umbigo aí, porque você tá usurpando a glória de Deus. Amém? E você vai prestar conta disso para ele. Mas vida que segue, cada um com seus problemas. E dando continuidade, irmãos, e nós chegamos no livro dos pentecostais, né? Que é em Atos 2, que é o cumprimento do que o Senhor Jesus não falou somente em Lucas capítulo 24, no verso 49, do revestimento de poder, mas também ao decorrer dos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E no capítulo 2 de Atos, o subtítulo está a descida do Espírito Santo. Verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Comunhão, sem divisão. Salmo 133 vai dizer que bom e agradável são os irmãos viverem em comunhão, sem fofoca, sem disse-me-disse, sem eu sou, eu faço, eu aconteço, sem o eu umbigo. Verso 2, e de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então aqui está se cumprindo a palavra de Joel, capítulo 2, verso 22, que vem caminhando por dentro dos ensinamentos finais do Senhor Jesus aos seus discípulos, até ali, ainda como discípulos, seus futuros apóstolos, até o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então, a partir daqui, eles se tornam conhecidos como os apóstolos de Cristo, ou os mártires de Cristo, as testemunhas de Cristo em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então não tem limitação, não tem separação geográfica, não tem separação. O Espírito Santo ele desce, porque o mais interessado sobre salvação, o Espírito Santo, podemos dizer que ele é o Espírito missionário. Ele é o Espírito missionário. Ele é uma pessoa muito interessada nos menos favorecidos, nas pessoas que ninguém quer saber. Ele tem um amor inigualável. O amor do Espírito Santo, ele é constrangedor. E não somente constrangedor, mas também confrontador. Porque quem já ouviu a voz do Espírito Santo dizendo, pedindo algo, chamando de filho, da forma doce que ele fala com alguns, ele sabe falar, ele sabe convencer cada um de uma forma. Uns precisam de uma forma um pouco mais suave, outras um pouco mais doce, outra um pouco mais salgada, outra um pouco mais amarga, porque o Espírito Santo sabe como nos convencer. E quem já teve a oportunidade de ouvir a voz do cheiroso Espírito Santo não quer decepcioná-lo mais, porque o Espírito Santo é
incrível, ele é maravilhoso. Obrigado, Espírito Santo. Então aqui, meus irmãos, se cumpriu a palavra, descendo o Espírito Santo, eles se tornam apóstolos, eles se tornam missionários, vamos colocar dessa forma mais clara, mais aberta. O Espírito Santo, ele é o Espírito missionário. Hoje, tanto como Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo que está aqui diretamente como uma pessoa que nos ajuda a caminhar, a resolver pequenos conflitos internos, ele através do seu amor, do seu carinho, da sua fidelidade, da sua compreensão, da sua comunhão conosco a cada dia, ele consegue nos mostrar aquilo que está errado, ele consegue nos levar a compreender aquilo que é incompreensível, muitas vezes a nossa natureza caída humana, porque o Espírito Santo, ele é aquele que fala ao nosso coração. E o Espírito Santo, ele é aquele que une em oração o coração do Abba, porque a palavra diz que ele conhece, ele sonda as profundezas do coração do Abba e ele sonda o nosso coração. Então comece a impedir que é o precioso, o Espírito Santo, ele possa levar os irmãos a orarem de coração com coração ao Pai, no nome de Jesus, que eu garanto que vai fazer uma diferença muito grande. O Espírito Santo, ele é o único que pode interceder de uma forma tão densa, tão complexa a Deus, e fazer com que o Senhor o Abba não entenda o que nós estamos pedindo, mas muitas vezes as nossas orações, ela é muito cheia de egoísmo, cheia de eu umbigo, tudo é nós, é nós, como fala no Rio de Janeiro, nós, tudo é nós, mas não é sobre nós, é sobre Ele. Então o Espírito Santo, ele pega essa oração cheia de cacos, cheia de pedras, cheia de lixo, ele limpa a oração inteirinha e ele vai diante do Pai, no nome de Jesus, e apresenta. Então, aqui nós caminhamos por dentro da pessoa, junto com a pessoa do Espírito Santo, porque nós precisamos caminharmos com o Espírito Santo a cada dia. Nós precisamos caminharmos com o Espírito Santo todos os momentos, porque ele está conosco, mas nós precisamos também estar com ele, porque o único que fica conosco quando quando nós estamos sozinhos. Irmãos, entendam, nós nunca estaremos sozinhos enquanto nós estivermos comunhão com o Espírito Santo. Nós nunca estamos. Nós estaremos por decisões nossas de estarmos sozinhos. Então, o Espírito Santo, ele é quem intercede. O Espírito Santo é quem nos ensina. O Espírito Santo é quem nos capacita a todos os dias estarmos alinhados cada dia mais com o centro da vontade do Senhor, com o propósito original do nosso nascimento. Amém? E dando continuidade, vamos no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Algumas pessoas chamam de Atos do Espírito Santo, porque João capítulo 15 vai dizer que sem mim nada podeis fazer. Por isso que quando Jesus ele foi até o Abba, ele disse que ele enviaria outro consolador, outro pastor presidente, outro apóstolo, outro diácono, outro cooperador, para poder estar cooperando conosco nas nossas limitações. E o Espírito Santo está aqui conosco. Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa incrível. O Espírito Santo, ele tem ciúmes, ele é altamente ciumento. Ele não aceita nos dividir com ninguém. E muitas das vezes nós estamos andando por um caminho, nós estamos deixando ele de lado, nós estamos levantando um altar de idolatria através de uma pessoa. E o Espírito Santo, ele já entra ali, ele já resolve aquilo ali. Ele já começa a afastar as pessoas do nosso lado, porque a primícia das nossas vidas tem que ser Jesus mediante ao Espírito Santo. Amém? E somente o Espírito Santo pode preencher o vazio que cada um de nós carregamos dentro, porque ele conhece, ele compreende, somente ele sabe aquilo que nós precisamos. Antes da palavra chegar até os nossos lábios, o Espírito
Espírito Santo. Deus sabe porque o Espírito Santo que anda conosco, mora dentro de cada um de nós, é onisciente, ele sabe e ele já leva ao Pai. Amém? Capítulo 3. Aqui começa o cumprimento de tudo aquilo. Não estou deixando de fora a pregação de Pedro, que aconteceu depois do batismo com o Espírito Santo, da descida. Não estou deixando fora. Mas, assim, um sinal ainda mais claro e visível daquilo que Jesus falou, que nós faríamos obras maiores que a dele. Não deixando de fora também que a ressurreição da filha de Jairo, não deixando de fora a ressurreição do amigo de Jesus, Lázaro de Betânia, não que seja algo estrondoso, mas sim mostra, porque Jesus ele era 100% Deus, mas 100% homem. Então, foi pelo poder do Espírito Santo que todos os milagres, sinais, prodígios e maravilhas foram feitos. Foi através do Espírito Santo na vida do Jesus homem. Quero deixar isso bem claro, bem frisado. Então, quando ele disse que nós faríamos obras maiores, verdadeiramente, através da vida de Jesus homem, do Jesus homem, que chorou, que jejuou, que passou as mesmas necessidades que nós passamos, nós faremos as mesmas obras. Capítulo 3. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a 9ª. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos, firmaram os olhos nele e disse: olha para nós. Por que ele pediu? Por que ele disse: olha para nós? Porque aqui, irmãos, ele viu Pedro e João como pessoas comuns, como eu e você, passando, entrando para ir para a casa do Senhor. E quantas vezes nós vemos pessoas nessa situação e nós não olhamos para ela? E eles estão lá, ele foi lá, eu acredito que ele olhou e ele só estendeu, de cabeça baixa, ele estendeu a mão pedindo alguma coisa, que já era o costume, a cultura da época, com a mão assim, cabeça baixa. E naquele momento assim que ele olhou, eles fitaram os olhos assim, a compaixão, a compreensão, o mesmo sentimento de Jesus, porque eles estavam cheios do Espírito Santo, e quem é cheio do Espírito Santo não deixa passar nada batido, sente a dor do próximo, se compadece do próximo. Eles falaram: olha para nós. Eles o tornaram eles o fizeram se sentir importante. Eles o fizeram se sentir importante. Olha para nós. Porque eu aprendi um tempo atrás que quando nós olhamos dentro dos olhos de uma pessoa, esse sinal simboliza para ela que nós nos importamos com ela, com aquilo que ela fala, transmite para nós é importante. E quando eles fizeram isso, ele levanta a cabeça e olha para eles. O que eles quiseram dizer assim? Olha, você está nessa situação assim, mas eu não sou melhor, nós não somos melhores do que você, porque nós estamos andando e nós vamos entrar dentro do templo. Nós não somos melhores do que você, porque na realidade Pedro e João, eles eram o verdadeiro templo. O templo que estava caminhando na terra, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Porque Deus não está preocupado.
Deus ser cheio do Espírito Santo dentro da igreja, para pular, rodar, sapatear, falar línguas estranhas. Se no minuto seguinte da benção apostólica eu não sou cheio do Espírito Santo do lado de fora da igreja, Deus não está preocupado com isso não foi por isso que o Espírito Santo veio. Mas amém, glória a Deus por isso. Seguindo, e olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, já de início frustrou ele ali, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, erebachuri xandarararás, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Lembram-se, irmãos, que lá atrás Jesus disse que vós sois testemunhas. Vocês vão fazer aquilo que eu fiz. E o Espírito Santo desce, reveste de poder, os torna testemunhas. Imagem, não desfazendo de Gênesis que nós somos a imagem e semelhança do Senhor, mas o que estava sobre a vida de Jesus, homem na terra, estava sobre a vida deles. Então Jesus ele disse que em nome dele nós faríamos sinais, nós faríamos obras. Foi por isso que eles falaram: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Esse é o verdadeiro evangelho que foi pregado por Jesus. Esse é o evangelho do reino, o evangelho que nós faríamos obras como a dele. Existe um evangelho pregado no Brasil que não é o evangelho que dá ênfase ao Espírito Santo, que não prega o arrependimento, a renúncia do pecado. É um evangelho que se pode todas as coisas. Irmãos, o Espírito Santo de Deus nessa tarde, ele está falando o seguinte, que nós precisamos se arrepender dos nossos pecados. Precisamos voltarmos à essência do primeiro amor. Nós precisamos construir um verdadeiro relacionamento com o único que pode nos levar para o encontro do noivo nos altos céus, que é o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é quem intercede. Muitas das vezes o Espírito Santo, quando perdemos o sono no meio da madrugada e rolamos de um lado para o outro. Irmão, muitas vezes quando você perde o sono na madrugada e você não consegue dormir, você fica rolando, dobrando, triplicando a cama, dobra a cama em 4, 5, rolando de um lado para o outro. É o Espírito Santo te chamando para conversar. É o Espírito Santo que já pegou as suas lágrimas de madrugada, que já pegou as suas lágrimas no travesseiro. É o Espírito Santo que já pegou, ele já foi até o Pai com o vazio que estava dentro de cada um de nós. Tem muitas coisas que acontecem, que está acontecendo por aí, que é o próprio Espírito Santo que tá tentando te chamar a atenção. Ah, você não quer ouvir? Então, o Espírito Santo, ele é educado, irmãos. O Espírito Santo, ele caminha por um caminho diferente. Ele chega de forma carinhosa, ele chega de forma doce, como nós vemos aqui na palavra. O Espírito Santo, ele tem sentimentos, o Espírito Santo é uma pessoa. Tem muitas pessoas que acreditam, meu casamento acabou, eu vou morrer, eu vou isso, eu vou aquilo. Irmão, seu mundo, sua vida não acabou, irmão.
A nossa vida começa quando nós construímos um relacionamento inabalável com o Espírito Santo. E nessa tarde de hoje é isso que o Espírito Santo está querendo. Tem muita gente, tem muitas pessoas que estão aonde estão porque desobedeceram a voz do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que até ouvem a voz do Senhor, mas não conseguem discernir. Deus fala de forma clara, de forma nítida, dá o direcionamento, mas a pessoa não consegue ouvir, ou não quer ouvir, ou não aceita ouvir. Porque a nossa natureza, nós temos uma inclinação para fazer aquilo que a gente quer. E é isso que aquele que foi derrotado na cruz do Calvário, que foi envergonhado, é o que ele quer. Ele quer que nós continuemos dentro da igreja, seguindo o sistema religioso e não tenha comunhão com Deus. Ele não está preocupado. Porque o evangelho que é pregado no Brasil hoje, você é o superpoderoso. É o evangelho do eu tudo eu posso, mas sem estar naquele que nos fortalece. É o evangelho do eu faço, eu isso, eu aquilo. Sem comunhão com o Espírito Santo, não vai muito longe. Muitas vezes o Espírito Santo, ele compreende que sabe que esse eu é um grito da alma pedindo socorro, mas não aceita deixar o Espírito Santo se aproximar, o Espírito Santo falar, o Espírito Santo corrigir, o Espírito Santo acertar, falar: filho, não está certo, eu quero te ajudar, eu estou aqui, eu quero te ajudar, eu vou te ajudar. Mas o Espírito Santo, muitas vezes, ele se torna a última opção. Corre para os braços do Espírito Santo, depois que já tentou de tudo. Se frustrou com tudo. Aí Deus ele tem que vir fechando as portas todas. Vem fechando tudo. Vem fechando tudo. Aí falou assim: né, já que não está dando certo, já que não deu certo e nada, né? Eu vou ver, eu vou lá, eu vou para a igreja. Irmão, tá na igreja e não está em Cristo, não muda muita coisa não. Você só mudou de casa, mudou do mundo para o sistema religioso. Porque quem pregou Jesus na cruz foi o sistema religioso. Foi o sistema religioso. Porque o sistema religioso ele não aceitava ouvir a verdade, ouvir as Sagradas Escrituras. E não muda muito no tempo de hoje. Hoje, se Jesus ele tiver, claro que ele está através do Espírito Santo, mas se hoje ele tivesse humanamente falando, hoje caminhando, o sistema religioso é pregar ele na cruz de novo. Porque os religiosos eles estão perseguindo os filhos eles estão perseguindo os filhos de Deus em Cristo Jesus dentro da igreja. Eles estão perseguindo. Porque a palavra do Senhor vai dizer, em João capítulo 3, que quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, ele era um conhecedor da lei, ele era um príncipe do sistema religioso. Ele conhecia a Bíblia de trás para frente, de cabeça para baixo, em vários idiomas. Mas ele foi ter com Jesus. Por que ele foi ter com Jesus? Porque existia algo dentro dele que não, um vazio. Irmãos, o vazio que Nicodemos sentiu dentro dele o levou até Jesus. Tanto que quando ele chegou para conversar com Jesus, escondido do sistema religioso, porque ele sabia que o sistema religioso, muitas das vezes nós temos
Muitas das vezes o tomar a sua cruz e negar-te a si mesmo é sair de dentro do sistema religioso, é parar de estar transvestido de crente dentro da igreja e só pegar a Bíblia, as Sagradas Escrituras para ler no culto seguinte. Pega a Bíblia na terça-feira e vai para o estudo bíblico. Volta na quinta, pega a Bíblia de novo. E volta no domingo. Se tiver um evento no sábado, vai pegar a Bíblia 4 vezes na semana. E aí? É só isso? É só enfiar a Bíblia debaixo do braço e abrir a Bíblia. Irmãos, nós temos que buscar a Deus constantemente. Nós temos que viver com o Senhor constantemente. O Espírito Santo de Deus, ele está na terra para nós termos um relacionamento com Ele. E eu acredito, e eu estou falando daquilo que eu pratico, irmão. Eu estou falando daquilo que eu vivo com o Espírito Santo. Existem coisas poderosas, mas ao mesmo tempo são simples. Porque uma noite o Abba, ele falou para mim: filho, o evangelho é simples. O que é o evangelho simples? É crer e obedecer. Crer porque crer e não obedecer, o inimigo também está no mesmo caminho. Ele também crê, ele sabe que Deus é grande, que Deus é todo poderoso, ele sabe que Deus é o Criador dos céus e da terra, ele viu tudo sendo criado pelo poder da palavra, mas também não obedece, não está com muita diferença não. Então nós precisamos construir um relacionamento sincero, puro, com o Espírito Santo. Jesus, ele disse, irmãos, quem é do Espírito discerne todas as coisas, mas quem não é, não discerne. Quem não é do Espírito, não discerne o Espírito, não discerne aquilo que o Espírito dá, o Espírito ensina. Muitas das vezes o Espírito Santo, ele traz uma impressão no Espírito, não vai por aqui. Nossa, eu estou sentindo algo aqui dentro. Irmão, é o Espírito Santo. Eu quero deixar claro para você, quero dar um ensinamento simples, coisa assim simples que eu pratico. É o Espírito Santo. Você sentiu algo dentro de você assim, falei assim, nossa, eu não estou sentindo sair de casa. É o Espírito Santo te avisando, não vai, fica quieto dentro de casa. Daqui a pouco chega uma mensagem, acontece alguma coisa no Facebook da cidade, aconteceu um acidente, justamente para o lugar onde você ia passar. Justamente para o lugar onde você tinha que estar. Justamente, aí você vai lá e vê as fotos. Nossa, fulano de tal, e eu tinha que sair com fulano de tal. O Espírito Santo falou para você. Ele fez para você ficar dentro de casa para não te acontecer nada. Nós temos que agradecermos ao Espírito Santo na hora que a gente acordamos, porque nós abrimos os olhos. Porque somente o Espírito Santo, ele sabe que tipo de guerra espiritual que nós passamos. O Espírito Santo, ele é o único que pode preencher o vazio que eu e você tem, irmão. O Espírito Santo, ele é o único que pode dar a sabedoria para o casamento não ser destruído. O Espírito Santo é o único que pode dar um entendimento para saber quando falar e quando não falar. O Espírito Santo é o único que conhece todas as coisas. E muitas das vezes nós negligenciamos a presença mais doce, amorosa, poderosa, porque ele não deixa de ser poderoso e simples. O Espírito Santo hoje nos chama para um lugar de intimidade. O Espírito Santo nos chama hoje para um lugar de conhecimento com Ele, de envolvimento amoroso com Ele. Porque Ele é o amigo do noivo. Ele é aquele que sabe como estão as nossas vestes. Ele é aquele que sabe como está a nossa vida. E eu convido hoje os irmãos a estarem conversando com o Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo venha trazer, venha levar, venha apresentar e venha mostrar como está as nossas vestes diante do noivo. Porque Jesus, ele não vai vir buscar quem está vivendo no mundo, para o mundo, com o mundo, e de mão dada com o sistema religioso. Ah, profeta Ronano, isso aí que você está falando não tem nada a ver, não. Realmente, você acredita sim,
Que Deus continue abençoando a sua vida e que o Espírito Santo você possa ter um encontro pessoal com o Espírito Santo para ele te mostrar dentro da palavra. Porque hoje se enfatiza muito o seguinte, de ser usado, mas poucos buscam serem, pertencerem e estarem no Senhor. Porque a Bíblia, eu já li a Bíblia, as Sagradas Escrituras algumas vezes, e eu não achei escrito na Bíblia que Jesus morreu para a gente ser crente, para a gente ser evangélico, para a gente ser gospel, seja a definição que você tem. Ele morreu para que nós nos tornássemos, primeiro, ele foi o elo da corrente que se partiu lá em Gênesis, no capítulo 3, na desobediência do homem, na independência humana, de querer conhecer as coisas fora do lugar aonde foi construído por Deus, dentro do jardim no Éden, onde o Senhor descia para poder conversar conosco. Eu vou falar conosco porque não faz parte da humanidade. Conosco, face a face, através de Adão. Jesus ele desceu para ser o elo da corrente que se partiu. E Deus Pai, Deus Abba, continua ainda com esse desejo no coração dele de se relacionar com os filhos. Porque a palavra diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Meus irmãos, a palavra vai dizer no Salmo 139 que o Senhor ele estava nos vendo sendo formados no ventre das nossas mães. E eu quero trazer algo assim bem simples para o nosso entendimento, que foi algo que o Espírito Santo ele me levou a esse lugar, de que foi o seguinte: enquanto nós estávamos dentro do ventre da nossa mãe, o ventre da nossa mãe estava nós nunca saímos da palma da mão do Senhor. O ventre da nossa mãe está na mão dele e nós estávamos ali. Ele estava não somente vendo os nossos ossos sendo formados, ele estava vendo células, DNA, cromossomos. Os olhos do Senhor nunca se apartaram de nós. Apesar de nossas vestes estarem sujas naquela época, de que nós não estávamos em Cristo Jesus, e mediante a Cristo Jesus nós estamos nele hoje como filhos, a filiação eterna. Irmãos, a nossa herança não está na terra. A nossa herança ela não está na terra. Foi-nos dado poder e autoridade através da criação, hoje reconquistada no nome de Jesus, de nós podemos, subordinados ao senhorio de Cristo, aos pés de Cristo, rendidos ao senhorio de Cristo, governar sobre toda a criação. Governarmos sobre toda a criação. Então, quando nós nos apartamos do Senhor, nós estamos em desobediência. Obedecemos e somos filhos de Deus em 100% ou estamos em desobediência de 99,9%. Só existe um caminho. Só existe uma vida. E só existe um Senhor. Jesus ele não é o Senhor da minha vida, tem alguma coisa errada. Precisamos deixar o Espírito Santo espiar o nosso coração. Precisamos sermos intencionais. Precisamos irmos até Ele e nos colocarmos na mão dEle. Nos oferecermos como Romanos 12, um sacrifício santo, agradável a Deus, um culto racional, um culto com entendimento, um culto lógico. Nós precisamos irmos todos os dias em oração até o Senhor, junto com o Espírito Santo. Lógico, claro, porque não tem como chegar sem o Espírito Santo, mas no nome de Jesus, não tem como pular e ir direto lá. Não tem como, porque Jesus falou que não tem como. Irmos até o Senhor, irmos até Jesus pelo Espírito Santo e nos entregarmos na mão dele.
e deixar ele quebrar, e deixar ele moer, e deixar ele tratar, deixar ele limpar, deixar ele libertar, deixar principalmente libertar do nada a ver que você está pensando agora ouvindo essa palavra. O nada a ver. Ah, nada a ver, profeta, você está falando. Ah. Cuidado, irmão. Cuidado, porque a palavra vai dizer que essa mesma palavra que não está sendo aceita por você, vai ser essa palavra. Porque serão abertos livros. O livro da vida, o livro da obra e o livro da consciência. Porque não tem como fugir da nossa própria consciência. E aquele grande dia, nós estaremos frente a frente com o juiz eterno, santo, Kadosh, todo-poderoso, o ancião de dias, aquele que tem os cabelos alvos como a neve, aquele que está assentado à direita do trono de Deus Pai, aquele que veio como um cordeiro, mas que voltará como um leão. Tem um louvor que fala por aí. Tem um louvor que fala aí, que é cantado por aí, que muitas vezes as pessoas elas não têm a noção daquilo que elas estão cantando. Elas falam sobre a questão que ele rejeita a iniquidade. Não me recordo bem agora da letra desse louvor, não. Mas para analisar esse louvor. Para analisar a letra desse louvor. Que ele rejeita. Hoje, o Espírito Santo ele nos conduz a esse entendimento. Será? Para e pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, fala para mim, fazendo um favor em nome de Jesus. Como está a minha vida? Como um culto diante das narinas de Jesus. Que tipo de cheiro que está subindo lá para ele? Tenha ousadia. Tenha a curiosidade de perguntar para Jesus que tipo de cheiro. Porque assim, a palavra diz no Salmo 139, que não tem como fugir da presença do Senhor. Eu vou falar na Bíblia, para não que sejam as palavras do profeta. Porque até aquilo que eu falar, até aquilo que eu acrescentar dentro dessa palavra aqui, eu vou ter que me entender com Jesus lá em cima lá. Eu oro é para ir embora para casa. Eu oro é para ir embora para casa morar com ele. Não é nem para... Porque não dá para ficar aqui na terra mais não. A saudade tem hora que na oração só peço Maranata para voltar para casa. Porque tá dando a saudade é muito grande. Se na palavra do Senhor vai dizer, verso 7 do capítulo do Salmo 139, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? A palavra que está dizendo. Aí se recuarmos um versículo, tal ciência, ou podemos trazer para o conhecimento, é para mim maravilhosíssima e tão alta que não posso atingir. Se não tem como eu fugir da presença do Senhor, não tem como eu sair da presença dele. Se nós estamos 24 horas presentes na presença do Senhor, pode ficar tranquilo, não pode achar que eu falo. Se nós estamos vivendo conscientemente, vamos colocar assim, para um exemplo, quem acorda às 3 horas da manhã e vai dormir por volta de umas 9 horas. Se conscientemente das 3 horas da manhã, ou um pouco antes, ou um pouco depois, até o horário que vai dormir, conscientemente está na presença do Senhor e inconscientemente está na presença do Senhor. E a Bíblia está dizendo que não tem como nós sairmos. E Romanos 12 vai nos ensinar que é para apresentarmos a vida como um culto racional. Se um exemplo, um culto começa
numa quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos, ou um domingo, vamos colocar às 18 horas. E se vai ter a oração para começar o culto. Por exemplo, de domingo às 18 horas. Vai fazer a oração para iniciar um culto. Até às 17 horas e 59 minutos, estava cultuando quem? Eu vou enfatizar, só existe uma vida e um Senhor e um caminho. Porque não tem essa questão, não existe esse negócio. Acaba o culto e eu não vou falar besteira porque eu estou dentro da casa do Senhor. Se já ficou falando besteira das 3 horas da manhã até as 17 horas e 59 minutos, das 18 às 21 horas, você não, a meia hora ficou da margem dentro da igreja batendo lá em comunhão com os irmãos, você não vai falar besteira porque você está dentro do templo? E um monte de futilidades que já falou até ali. O culto não começa às 18 horas na oração inicial dentro da igreja, não. O culto começa quando se abre o olho. Se não tivermos a ciência, o entendimento disso, está prestando culto a maior parte do tempo, irmãos, para o Deus desse século. Porque passa mais, assim, vocês que estão conseguindo entender, se passa mais tempo fora da presença, se o culto é só dentro da igreja, 2 horas e meia, então passa mais tempo debaixo da obediência e da submissão, tá prestando culto para o Deus desse século, para influência, correto? É simples assim, é uma conta lógica. Você passa mais tempo, você acredita que o culto é 2 horas de domingo e de quinta-feira, ou 1 hora e meia, de que não tem estudo bíblico, alguma coisa assim, está prestando culto para alguém que não tem a consciência de que está na presença do Senhor 24 horas. Peça para o Espírito Santo mostrar, irmãos. O Espírito Santo, ele é o melhor professor que tem. Ele é o melhor professor que tem. Amém? O Espírito Santo, ele é o melhor e mais perfeito professor que tem. Aleluia, glória a Deus. Amo demais o Espírito Santo. A presença dele está notória, está palpável. Irmãos, esta é a palavra que o Espírito Santo ele veio, ele me direcionou e ele me trouxe hoje. Ele me trouxe hoje para poder nós darmos continuidade na série do Precioso, falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a pessoa mais maravilhosa que existe. O Espírito Santo é a pessoa mais incrível que existe. Ele é o único que não vai embora. Ele é o único que fica. Ele é o único que nos compreende. Até aqueles momentos de lágrimas que nós não conseguimos falar nada, o Espírito Santo sabe. A mais perfeita e sincera oração é a oração em lágrimas. É o momento mais maravilhoso que existe. Eu falo